Olá! Nessa nossa conversa, vamos mergulhar fundo num tópico chave do direito civil brasileiro, que é o direito de superfície. E olha, para quem está aí na maratona de estudos para a OAB ou magistratura, esse é um assunto que simplesmente não dá para ignorar. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem do dia a dia que já prepara o terreno, literalmente, para o conceito jurídico que a gente vai explorar. Pense num lote vago, parado, sem função social. A lei tem uma solução para isso. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Vamos entender o que é o direito de superfície, quem são as partes envolvidas, as regras do jogo, os direitos e deveres, como ele acaba e, claro, aqueles pontos que são os queridinhos das bancas de concurso. Beleza, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é essa tal ferramenta jurídica e que problema ela vem resolver? A ideia central do direito de superfície é bem simples: dar um uso, uma função social e econômica para aqueles imóveis, sejam urbanos ou rurais, que estão ali parados, sem aproveitamento. A mágica do negócio é a seguinte: o direito de superfície basicamente separa a propriedade da terra, do solo, daquilo que vai ser construído ou plantado em cima. Então o que a gente tem na prática são duas propriedades diferentes, independentes, existindo no mesmo lugar. Pois é, o ponto crucial aqui é que isso não é só um contrato entre duas pessoas. É um mecanismo que tem um objetivo maior, sabe? Ele busca evitar que a terra fique ociosa, cumprindo um propósito social bem alinhado com o que a própria Constituição Federal prega. E a base legal para tudo isso está aqui, no artigo 1369 do Código Civil. Para qualquer prova de concurso, esse artigo é o ponto de partida. É fundamental guardar os três requisitos: tempo determinado, escritura pública e o registro imobiliário. Sem isso, o direito real simplesmente não nasce. Para entender como a coisa toda funciona na prática, é vital a gente conseguir diferenciar bem os dois personagens principais dessa história. De um lado, o proprietário do solo, que a gente chama de concedente, e do outro, quem recebe o direito, o superficiário. Agora, o mais interessante aqui nesse quadro é ver como essa divisão é clara. Fica evidente que não estamos falando de um condomínio, de uma copropriedade. Não, são dois direitos completamente autônomos, distintos, convivendo no mesmo espaço físico, cada um com seu titular. Vamos em frente. Agora a gente entra nos requisitos formais, que são essenciais para a validade do direito e, vamos combinar, são um prato cheio para questões de prova. Atenção máxima aqui, pessoal. Esses passos são obrigatórios. Se faltar qualquer um deles, principalmente o registro, o direito real não se constitui. O que vai existir é só uma obrigação pessoal entre as partes, que não vale contra terceiros. E aqui entra a flexibilidade do negócio, que está lá no artigo 1370 do Código Civil. As partes podem combinar se o uso da superfície vai ser de graça ou pago. E se for pago, pode ser um valor único ou uma grana paga periodicamente, que a gente chama de cânon ou solarium. Certo. Agora vamos mergulhar nas obrigações de cada um. O que cada parte tem que fazer durante o contrato. Entender isso é fundamental para visualizar a dinâmica da relação. O superficiário tem responsabilidades bem importantes. E um ponto que é uma clássica pegadinha de concurso é o artigo 1371. A responsabilidade pelos impostos, como o IPTU, é do superficiário, a não ser que o contrato diga o contrário. Para a Receita, é como se ele fosse o dono do imóvel. Os direitos do superficiário também são bem fortes. Ele pode vender, hipotecar, dar em garantia sua propriedade. E olha que interessante, o direito de preferência é uma via de mão dupla. O proprietário tem preferência na venda da superfície e o superficiário tem preferência na venda do solo, como diz o artigo 1373. Bom, tudo que começa, um dia acaba, né? E com o direito de superfície não é diferente. Então, como é que ele chega ao fim? Vamos dar uma olhada nas principais causas. Essas são as maneiras mais comuns de acabar com essa relação jurídica. A mais óbvia, claro, é o fim do prazo. Mas a hipótese do artigo 1374 é muito importante em provas. Se o superficiário usar o terreno para algo diferente do combinado, isso pode extinguir o contrato antes do tempo. Anota isso com caneta marca-texto. O artigo 1375 é uma regra de ouro para concursos. A regra geral é: acabou a concessão, tudo que foi construído ou plantado vira do proprietário do solo. E o principal, sem direito à indenização. A exceção, claro, é se o contrato combinar algo diferente. Chegamos agora num ponto nevrálgico, uma área de debate jurídico que é figurinha carimbada em qualquer concurso: as diferenças entre as duas leis que tratam do direito de superfície. Entender essa tabela é simplesmente vital.
O Estatuto da Cidade, mesmo sendo mais antigo que o Código Civil de 2002, é uma lei especial e, por isso, suas regras valem mais no seu campo de atuação, que é a política urbana. As diferenças mais cobradas são justamente a possibilidade de prazo indeterminado e o uso do subsolo e do espaço aéreo. E agora, uma curiosidade do mundo real. Apesar de ser uma ferramenta jurídica super interessante e com um potencial enorme, na prática, no dia a dia dos negócios, ela não é tão usada assim. No meio jurídico, é comum ouvir que é um instituto que, infelizmente, não pegou. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão final sobre o potencial desse instrumento jurídico para muito além dos livros. Fica o questionamento: será que não poderíamos usar melhor essa estrutura para resolver problemas bem atuais das nossas cidades e do campo? Espero que essa análise tenha ajudado nos estudos. Até a próxima!